noite, irmão e irmã. Graça e paz ao seu coração. Eu sou o Vinícius, eu sou membro aqui da Igreja Presbiteriana e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Eu espero que Deus fale ao nosso coração nessa noite, para que a nossa vida venha a ser confortada pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos nessa noite, Jesus, mesmo que à distância, reunidos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. A misericórdia que o Senhor nos trouxe gratuitamente. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta, mesmo em momentos de sofrimento, em momentos de luta, e a nossa esperança é reafirmada pelo Senhor, e somente por quem o Senhor é. Muito obrigado. Fale ao nosso coração, que o seu Espírito Santo sopre as suas palavras nos nossos corações nessa noite. No nome santo do Filho amado. Amém. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abrisse em Romanos no capítulo 1. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um pouco mais a respeito da palavra de Deus no capítulo 1 de Romanos, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 8. Nós vamos fazer um apanhado, nós vamos pegar uma parte da carta aos Romanos, estudar um pouco sobre Cristo e a esperança do homem. Ver um pouco a respeito de como o Senhor nos ensina sobre a esperança na carta de Romanos, ver como o Senhor nos ensina sobre o Evangelho através de Paulo na carta de Romanos. Romanos no capítulo 1, nós vemos que Paulo ele começa saudando a igreja de Roma, saudando os irmãos de Roma, saudando os judeus, saudando os gentios que ali estão. E ele começa como em todas as outras cartas. Paulo ele sempre faz um hino de louvor a Deus quando ele começa falando nas suas cartas em que ele escreve. Ele começa exaltando o Senhor e falando um pouco a respeito dos irmãos que estão ali. Faz uma oração, sempre uma oração pelos irmãos que estão naquele lugar onde ele está endereçando a carta. É muito interessante que em Romanos, Paulo vai falar muito a respeito da justificação do homem pecador pela fé em Cristo Jesus. Paulo ele começa no capítulo 1, no versículo 17, ele vai começar falando aos gentios. Diz assim o texto da palavra de Deus. Romanos 1, no capítulo 18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível. Nós vemos Paulo atacando gravemente o pecado do homem. Paulo, quando ele começa falando aos gentios, ele fala que Deus se faz conhecido por meio de sua criação. Nenhum homem pode dizer que não conhece a Deus. Porque por meio das coisas que Deus fez, por meio da natureza, por meio das coisas que se veem e das que não se veem, por meio dos seres humanos, das aves, de tudo e de todos, Deus pode ser visto. E Paulo vai atacar gravemente aqueles que dizem que não conhecem a Deus, aqueles que vivem como se Deus não existisse. Paulo ele vai dizer que eles são indesculpáveis, pois Deus se revela por meio de sua criação. Se nós formos para o capítulo 2, Paulo vai endereçar esse capítulo aos judeus que ali estavam, aqueles que conheciam a Deus, aqueles que viviam de certa forma como se Deus realmente existisse, aqueles que
faziam, de certa forma, tudo para agradar ao Senhor, mas julgavam aqueles que viviam como se Deus não existisse. Eles julgavam os gentios que viviam alienados de Deus. Mas Paulo vai dizer assim no capítulo 2, versículo 1: Tu és indesculpável, ó homem que julgas, pois no que tu julgas a outro, tu a ti mesmo te condenas, pois tu julgas e fazes as mesmas coisas. Paulo ele diz que os judeus, mesmo julgando os gentios, aqueles que estavam alienados de Deus, caíam nos mesmos pecados. Eles não serviam a Deus porque, pelo fato deles gostarem, de certa forma, pelo fato deles quererem, mas eles serviam a Deus cumprindo apenas as leis, cumprindo apenas aquilo que estava escrito, mas sem um desejo real no coração. Paulo ele vai atacar gravemente esses homens, pois nenhum homem pode praticar todas as coisas de forma correta pela sua natureza pecaminosa herdada de Adão. Então eles achavam que faziam as coisas corretas. Eles achavam que pelas suas próprias forças poderiam fazer as coisas de forma correta, mas eles não conseguiam, porque ninguém pode fazer tudo de forma correta alheio do Senhor. Nenhum homem, pois o pecado habita dentro do homem intrinsecamente. Capítulo 3, a gente tem um checkmate. Paulo, no versículo 23, ele vai dizer assim que, capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer: todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Nenhum homem pode se achegar a Deus por si mesmo. Todos estão em constante pecado. Todos estão alheios de Deus. E aí vem um problema. E se Paulo parasse por aí? E se o evangelho parasse numa má notícia? É interessante, um fato curioso é que a boa notícia do evangelho, ela é só ouvida de forma prazerosa e clara depois que nós ouvimos a má notícia. Porque se nós não temos consciência do nosso pecado, nós também não temos consciência de que precisamos de um Salvador. Nós só precisamos de um Salvador porque somos pecadores. Se não nos é revelado que somos pecadores e impossibilitados de chegar a Deus, a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar e arrancar do pecado não faz sentido. Ela fica sem nenhum contexto. Mas se a nossa pecaminosidade é revelada a nós e nós entendemos que somos pecadores, nós passamos a entender que precisamos de um Salvador. E é aí que a boa notícia faz todo sentido. E é aí que temos prazer no Evangelho, que é a boa notícia de que Deus se fez carne e morreu para salvar o homem de seu pecado. Nós vemos Paulo, depois do capítulo 3, nos capítulos 4, 5, 6 e 7, falando de como se dá a justificação pela fé, de como a justificação trabalha no homem. Ele diz que nada podemos fazer a não ser termos fé no Filho de Deus e abandonarmos as obras da carne. Ele deixa bem claro que o ser humano é totalmente desprezível e precisa ser justificado pela fé na morte e ressurreição do Filho de Deus. O pecado está enraizado no homem, e a não ser que ele tenha fé no sacrifício de Jesus, tudo está perdido. Então nós chegamos ao capítulo 8, e Paulo ele começa no capítulo 8 dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A boa notícia finalmente tem sido revelada no livro de Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Jesus e não vivem segundo as obras da carne, mas vivem segundo as obras do Espírito. Se o Espírito Santo habita em nós, nós fazemos boas obras. Nós vivemos segundo o Espírito e não segundo a nossa carne. Embora o problema do pecado ainda não seja totalmente resolvido em nós, ele foi, de certa forma,
já resolvido pela morte e ressurreição de Cristo. Cristo já nos trouxe a esperança de que um dia Ele resolverá totalmente o problema do pecado. E se nós cremos nessa justificação, se nós cremos nessa notícia, nós, de certa forma, já não somos afetados pelo problema do pecado, pela morte que o pecado traz eternamente a nós. Mas se nós confiamos no Senhor, nós somos salvos nele. Embora nas fraquezas, nas aflições e nos momentos difíceis, isso nós não pensemos, mas nós já somos salvos em Jesus. Se nós formos continuar a carta, no versículo 17 do capítulo 8, onde eu quero atentar com você agora, fala assim: se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se nós sofremos juntos, nós também seremos glorificados junto com Ele. Então, Paulo vai dizer que se nós sofremos junto com Cristo, também seremos glorificados juntos. Não é novidade para ninguém que Cristo precisou vir à terra para nos salvar de nossos pecados. Que o próprio Deus se tornou homem, veio, andou pela terra, sofreu tentações, sofreu problemas, ele teve fome, ele andou, se cansou, teve que dormir, teve suas necessidades, e tudo isso por um propósito. Se nós olharmos toda a vida de Jesus, ele viveu pelo propósito da sua morte e ressurreição. Ele teve uma vida santa, ele teve uma vida pura, ele não precisava ter feito isso. Se nós formos olhar no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o pastor Tony esses dias nos trouxe uma mensagem a respeito disso. Cristo, embora sendo Deus, ele não agiu por usurpação ser igual a Deus. Ele antes se humilhou a si mesmo. Nós chegamos no sofrimento da cruz e na vergonha que Jesus sofreu naquele madeiro. Nós vemos o quanto Cristo padeceu, dores, tudo isso pelo nosso pecado. Tudo isso pelo pecado do homem que afetou toda a criação. Tudo isso para trazer glória ao seu nome. A vida daquele que deseja agradar ao Senhor é como a vida de Jesus. Uma vida de santidade e devoção. E por que, de certa forma, não também um sofrimento? O fato de nós termos que negar os nossos desejos e as vontades pecaminosas é sim um sofrimento para nós. Porque nós estamos mergulhados no pecado. Nós temos o pecado correndo em nossas veias. Nós nascemos pecadores, é isso que a Bíblia nos diz. E negarmos algo que está dentro de nós é, de certa forma, muito difícil. Você vai perceber que uma criança, ela já nasce sabendo, de certa forma, mentir. Ninguém ensina uma criança a mentir. Mas ela mente porque isso já está dentro dela. E o fato da gente ter que negar isso que está dentro da gente, de nós sermos pecadores por natureza, é sim um sofrimento. As coisas, as aflições que nós temos, as doenças que passamos, as tentações que temos, é sim um sofrimento. Se nós sofremos juntos com Cristo, entendendo o propósito, nós também seremos glorificados junto com Ele. Se nós entendemos e pegarmos e tomarmos a nossa cruz, de negarmos a nós mesmos, de sofrermos por Jesus aos olhos dos outros, de sofrermos dia após dia padecendo dores, nós também seremos glorificados junto com Ele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, é o que nos diz João 16:33. A garantia do cristão é de que Cristo já venceu o mundo por ele. E tudo o que ele precisa fazer é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz fala a respeito de tomar um instrumento de morte. A Bíblia fala que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todo dia, como ovelhas levadas ao matadouro. Nós precisamos entender que como Jesus abraçou o sofrimento
e abraçou a culpa por nós, abraçou a vergonha, abraçou a ira de Deus. Tudo isso para resolver o problema do pecado e trazer glória ao seu nome. Nós precisamos tomar o exemplo de Jesus, sermos servos uns dos outros. Ainda que isso seja contra a nossa natureza pecaminosa, nós já não vivemos segundo o pecado que habita em nós, mas maior é aquele que veio e nos justificou pelo seu sangue e pela sua graça. Nós precisamos entender isso, então nós entendemos que o Evangelho de Cristo é a boa notícia que nos salva. Embora o Evangelho seja sobre a glória de Deus, o Senhor ainda manifesta a nós pecadores o desejo de nos salvar e o desejo de nos fazer santos como Ele é. Ainda que não seja sobre nós, Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos traz de volta a Ele, por meio da vergonha da cruz e por meio da sua ressurreição. O versículo 18 diz que os sofrimentos dessa era presente não são dignos de serem comparados à glória que há de ser revelada em nós. As doenças, os problemas, as adversidades, eles não são dignos de ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. A promessa que Deus nos deu, que se encontra em Apocalipse 21, 3 e 4, diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem dor, porque as antigas coisas são passadas. Se nós colocarmos os nossos olhos na esperança eterna, os fardos e sofrimentos dessa vida se tornam menos pesados. Devemos sim nos prevenir do coronavírus, algo que tem assolado a nossa nação, assolado o mundo, essa pandemia que tem trazido muito medo às pessoas. Nós devemos sim ficar em casa, seguir as recomendações dos enfermeiros, seguir as recomendações dos médicos, da Organização Mundial da Saúde. Nós devemos sim nos proteger, mas nós devemos nos lembrar que nós não andamos como pessoas desesperadas e sem esperança. A nossa esperança não está no que vemos agora, mas a nossa esperança vai além de algo que se vê. Quando nós entendemos que a nossa esperança está em Jesus, está além dessa vida, a esperança ganha significado além do que vivemos agora. As leves e momentâneas tribulações citadas por Paulo em 2 Coríntios 4,17 não ditam mais a nossa vida. Embora nos entristeçamos, temos a graça e a promessa de Deus que diz que no fim tudo acabará bem. O evangelista Billy Graham disse uma vez: eu já li o fim da Bíblia e lá está escrito que tudo acabará bem. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, diz que Deus tem uma herança incorruptível no céu preparada para nós. O que devemos temer? Nós devemos sim nos cuidar, devemos sim amar uns aos outros e mostrar esse amor aos nossos irmãos, ficando em casa de quarentena. Mas nós não devemos ficar desesperados, pois Cristo já venceu o mundo. E Ele nos deu a garantia que Ele não venceu só por Ele, mas Ele venceu por nós. Ele nos deu a garantia que o próprio Deus um dia habitará com nós na terra. Que nos dias difíceis nós nos lembremos de Cristo, que embora sendo Deus, se humilhou, veio à terra, foi envergonhado e maltratado, passou pela mais dura condenação, abraçou o desprezo e a vergonha mais profunda, para que ao terceiro dia ressurgisse como a esperança dos aflitos, cansados e sobrecarregados. A esperança está naquele que foi envergonhado, saiu da sepultura, está no mais alto lugar à direita de Yahweh e prometeu que sua habitação um dia, outra vez, será no meio dos homens. E para terminar, eu queria ler com você o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31,
O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia e considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados e nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A esperança não está no que nós vemos agora, mas a esperança vai além daquilo que se vê. Cristo é a esperança dos homens. Nos é dito na Bíblia que ele morreu, ressuscitou e subiu. Mas em Atos, ele disse, Atos no capítulo 1, na verdade, quem disse foram os 2 homens de branco que passavam por ali e olharam para os discípulos e disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que subiu, da mesma forma, um dia ele voltará. Ele nos prometeu. A Bíblia fala que aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então um dia nos foi dito que aquele que morreu e ressuscitou pisará na terra outra vez e estará entre os homens. Essa é a nossa esperança. Nós não vivemos pelo momento que estamos passando ou pelo que achamos da nossa vida, mas nós vivemos pela esperança do dia em que Cristo reinará sobre tudo e todos. Eu quero orar agora com você, para que o Espírito Santo nos traga uma clareza maior a respeito dessa esperança, para que o Espírito Santo revele a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que revela Jesus a nós. Então nós vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e para que nós venhamos carregar essa palavra de esperança, mesmo em momentos sombrios, em momentos difíceis. Obrigado. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, nos proporcionar esse momento de estar ouvindo a respeito da nossa esperança eterna. Nós pedimos por meio do seu Espírito Santo que o Senhor nos revele a esperança que está contida em Jesus. Que o Senhor traga uma vida plena nessa esperança. Que nós tenhamos em vista a vida a partir desse lugar da esperança de que o Senhor um dia habitará conosco. Não é algo como uma história de um conto de fadas. Não é a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Mas é a história de como Deus, que se revela por meio da criação, tem escrito o seu nome através da história, tem feito a sua glória conhecida a homens pecadores, e um dia estará no meio desses homens, e se revelará a eles como o Senhor é. Que essa palavra esteja viva e firme no nosso coração, para que nós não possamos cair nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que nós olhemos fixos para o prêmio da soberana vocação. E esse prêmio não é simplesmente algo de ouro e de prata, mas é ter o Senhor e vê-lo face a face pela eternidade. É isso que nós oramos no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Como alto é o céu, tua misericórdia